Eu sou Mário Dal Ponce, sou professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, tenho uma experiência grande trabalhando com sistemas de saúde, com saúde global. Trabalhei na OMS durante 12 anos, a partir do ano 2000, e vamos conversar hoje com vocês sobre a aplicação de vacinas contra a Covid de natureza diferente, né? Diferentes vacinas sendo utilizadas. Nós estamos numa situação de pandemia e esses experimentos, esses estudos, né, têm induzido decisões de políticas públicas mais rápidas do que normalmente se esperaria, né? Não são decisões necessariamente equivocadas, mas são decisões que buscam responder à evolução da pandemia. E alguns desses estudos a resposta tem sido muito interessante, né? Quer dizer, uma delas é essa, né? Usar a vacina da Pfizer como segunda dose para quem tomou a AstraZeneca, né? Ela mantém o grau de proteção imunológica e em alguns grupos até aumentou. Então, isso é positivo. A logística de distribuição das vacinas pelo governo federal, ou a compra das vacinas, ambas as coisas, tem sido interrompida algumas vezes. A gente tem esse para-anda da imunização, que é muito ruim, reduz o número de pessoas vacinadas e às vezes provoca até um certo descrédito da população. Então, o uso isso que se chama agora essa intercambiabilidade, né, entre as vacinas, né, está permitindo enfim, manter o ritmo de imunização e até com vantagens em alguns casos, né? Isso enfim, precisa ser acompanhado, né? E está sendo acompanhado aí por diferentes grupos de pesquisa, né? Não só para identificar qual é a resposta, quais são os eventuais efeitos colaterais, que aparentemente são menores do que esperados, né? Que é uma coisa positiva, né? E aumentar a percentagem da população, permite aumentar a percentagem da população que está sendo vacinada. Então, essa intercambiabilidade ela é segura, né? Os estudos mostraram que ela é segura, perfeitamente segura, né? E pode ser utilizado particularmente para acelerar a imunização diante de situações como nós estamos vivendo, de um aumento de pessoas contaminadas pela variante Delta. Pessoas, enfim, acima de 60 anos, em especial, né, têm uma capacidade de resposta imunológica menor, isso já era esperado, e que a manutenção da proteção da vacina ela cai provavelmente para níveis menores de proteção mais rapidamente que outros grupos da população. Então, esses elementos levaram a estudos e estão levando a discussão sobre a aplicação de uma terceira dose ou dose de reforço, né, nessas pessoas. Alguns países, inclusive, já começaram a fazer isso, né? A OMS fez um apelo para que isso não ocorresse, tendo em vista que uma parte importante do mundo ainda mal começou a tomar a primeira dose, né? Há uma desigualdade na distribuição de vacinas em torno, enfim, especialmente África e algumas regiões da Ásia, e mesmo alguns países da América Latina têm tido uma capacidade de adquirir vacinas e de imunizar a população muito menor. Então, você tem contingentes populacionais muito grandes ainda que mal tomaram a primeira dose ou que não tomaram ainda nenhuma dose, né? E que dirá serem cobertos pela segunda dose. Então, essa é uma discussão, digamos, de caráter político, estratégico, né, de solidariedade entre os países. Do ponto de vista das populações e dos indivíduos, né, a terceira dose, aparentemente, onde ela está sendo aplicada e nos estudos que vêm sendo feitos, né, ela aparentemente é bastante eficaz. Um estudo mostrou que ela pode aumentar a proteção e a capacidade de resposta imunológica até 6 vezes
né? E independente da origem da vacina. O indivíduo pode ter sido vacinado com a vacina AstraZeneca e tomar dose de reforço da Pfizer ou vice-versa, né? E isso, os estudos mostraram que tem, enfim, uma resposta espetacular nesses grupos de pessoas. Nós temos que ter um outro patamar de cobertura vacinal, né? Mais regional e mesmo nacional, para que essa decisão possa ser tomada. Do ponto de vista científico, ela faz sentido, né? Em termos de indivíduo. Do ponto de vista de política pública, de saúde pública, né? Ela precisa ter o seu momento de ser feito. Então, eu penso que o apelo da Organização Mundial de Saúde em relação ao mundo, né, se aplica também ao caso do Brasil, né? Até porque as vacinas são para a população toda, né? E é muito ruim que você tenha esse conflito entre as autoridades. O que se busca e o que se espera é uma coordenação de esforços e não a competição por quem, enfim, vacina antes do outro, né? Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista da saúde pública. Então, quer dizer, em resumo, assim, a terceira dose. Ela tem estudos que subsidiam a sua execução, né? Até com vantagens muito importantes, mas é preciso ter tomado a segunda dose, e isso não ocorreu ainda praticamente 70% da população brasileira não tem a segunda dose, então não está nem protegida com a segunda dose. É preciso aguardar um momento mais adequado para que essa decisão seja tomada, e também a disponibilidade de vacina. Sejamos muito francos, né? Quer dizer, a gente ainda não tem vacina suficiente para a cobertura da população como um todo. Então, é necessário acelerar a produção e a compra de vacinas, né? Organizar melhor a distribuição, né? Alcançar um nível de cobertura que seja adequado antes de pensar nessa decisão.